Salve, pessoal! Então, eu estou gravando para vocês agora o videozinho do Hegel, para vocês terem uma ideia geral do que vocês precisam saber dele para a prova, tá? Que vocês, sendo bem objetivo, né, tentando manter o vídeo aqui entre 10 e 15 minutos, o que vocês precisam saber do Hegel para a prova? Primeiro, o Hegel ele foi uma espécie de herdeiro filosófico do Kant, ele estudou muito Kant e por conta disso ele acabou tendo uma compreensão mais clara, pelo menos segundo a leitura de alguns, daquelas referências filosóficas que o Kant utilizava e da maneira dele enxergar certas categorias da filosofia. Muitas categorias acabam sendo revistas na leitura hegeliana a partir dessa visão kantiana original. Então começa por aí. Segundo, o Hegel ele vai se concentrar também em cima de uma certa estrutura fenomenológica, só que ele vai ter uma visão um pouquinho diferente. Tá? A fenomenologia hegeliana ela vai abraçar a possibilidade de você ter realidades ideais, e essas realidades ideais elas vão basicamente criar o encaixe necessário para a produção da filosofia, que vai derivar disso e que de alguma maneira vai sofrer, vai passar por ciclos de concretização que na realidade são adequados, eles ganham força a partir do momento em que nós estruturamos o pensamento filosófico em torno de uma dialética concreto-abstrato. Isso significa dizer, portanto, que existe uma fenomenologia especificamente dirigida ao espírito, que é essa realidade abstrata e ideal, e nela nós vamos observar uma série de relações que vão sendo travadas à medida em que determinadas manifestações concretas de certos objetos ideais vão aparecendo. Então, ele vai falar, por exemplo, que na fenomenologia do espírito, uma das primeiras visões que a gente tem no sentido específico de uma concretização é a individualidade que vai ser projetada depois em âmbito abstrato na figura da alma e que vai gerar aos poucos a construção de uma mente, essa mente sendo a concretização específica ou sofrendo uma concretização específica no primado de uma vontade subjetiva, essa vontade subjetiva constituindo a possibilidade de emprego de um livre-arbítrio na materialidade, e assim vai. Né? Essa dialética ela vai alternando concepções abstratas e concepções concretas até uma especificação suficientemente adequada. Tá? Basicamente, a gente parte de um parâmetro geral, e à medida que nós vamos observando a implementação dessas ideias, outrora absolutas e abstratas, em determinadas situações específicas, a especificação dessas ideias vai criando concretizações sucessivas capazes de definir um objeto em uma determinada situação. Tá? Então, eu parto, por exemplo, do espírito, faço a transição do espírito para a mente, da mente para a alma, da alma para a individualidade, da individualidade para o sujeito, do sujeito para a vontade, da vontade para o livre-arbítrio e assim por diante. Tá? Essas transições todas vão consolidando um pouco as dimensões dos espaços dialéticos e permitem com isso a conformação dessa relação fenomênica. Então, eu tenho um fenômeno que está retratado na relação entre esses abstratos e eles estão ligados por meio dessas estruturas concretas. Mas o que vale para a determinação específica da posição da verdade é sempre o fenômeno. Ok? Essa estrutura básica que o Hegel está nos oferecendo, ela vai nos permitir uma revisão de determinadas características típicas da filosofia kantiana. A mais importante delas para nós agora é a intuição do tempo. O Kant ele dizia que o tempo não tinha uma qualidade essencial. Hegel, no entanto, vai dizer que o tempo tem sim uma qualidade essencial. E essa qualidade está manifestada nas estruturas dialéticas, já que é por meio delas que a memória de algo, que está lançada agora projetada para a dimensão abstrata, vai ser rejeitada pela concretude distinta desse elemento, desse mesmo algo, agora estabelecida por meio de uma concretude sincrônica, quer dizer que é minha contemporânea. O que eu sou hoje nega o que eu fui ontem ou antes de ontem, que agora permanece só como memória. Então, basicamente, esse movimento dialético demonstra, exibe uma espécie de relação entre esses abstratos e absolutos com aquilo que nós consideramos, a partir de determinado momento, o contexto específico das qualidades essenciais do tempo. Tá? Então, o tempo passa a ter uma essência. É importante observar também que ele vai abraçar, sobretudo, ao contrário do Kant, a noção de um Dasein, ou seja, de um ser que consegue agregar em si mesmo determinadas transformações e, por conta disso, consegue costurar relações mais íntimas com essas qualidades essenciais do tempo. Okay? Então, esse seria o pavimento, essa é a estrutura que vai pavimentar para nós a leitura de Hegel aqui de uma maneira, evidentemente, super resumida. O Hegel, em cima dessas reflexões, ele traz à tona dois grandes eixos que são importantes para nós. Esses dois grandes eixos são o eixo da produção de sentido e o eixo da determinação do fim da existência de algo. Esses dois elementos vão aparecer, sobretudo, para o Hegel,
no sistema de eticidade dele. Como é que funciona o sistema de eticidade hegeliano? Na cabeça do Hegel, a construção da eticidade ela se dá a partir do momento em que nós podemos projetar ou organizar determinadas relações intersubjetivas. Essas relações intersubjetivas determinam um padrão de alteridade. Só que essa alteridade só envolve o reconhecimento do outro enquanto tal a partir do momento em que nas nossas relações nós somos capazes de compreender a nossa própria existência e estabelecer uma relação com a nossa própria vivência. Assim, eu vivencio a minha existência e eu a compreendo de uma forma mais íntima. Essa compreensão mais íntima vai ser plasmada para o outro como se o outro fosse um reflexo de mim mesmo. Eu falei para vocês, ainda brinquei e lancei mão de uma teoria lacaniana, que vai aparecer justamente quando ele faz releituras de Hegel, que é chamada de teoria do espelho, ou teoria do reflexo. Né? Nessa teoria, basicamente, nós vamos dizer que o reconhecimento do outro enquanto tal nada mais é do que o plasmar a experiência de si mesmo sobre o outro. Ou seja, eu respeito o outro enquanto tal porque o outro é, a rigor, uma consequência, um reflexo de mim mesmo. O outro pode sentir o que eu sinto, pode pensar o que eu penso, pode sofrer o que eu sofro, pode se alegrar com o que eu me alegro. Okay? Basicamente, quando Hegel faz essa colocação, ele entende que a estrutura central da alteridade começa a aparecer diante dessas estruturas reflexivas. Mais do que isso, no entanto, é importante perceber que a minha experiência comigo mesmo é uma experiência que está entre dois pontos de tensão. O primeiro desses pontos, a minha ansiedade, a minha vontade de viver. O segundo desses pontos, aquilo que no Hegel vai ter uma significação um pouco mais apropriada dentro do contexto da escatologia, ou seja, ele vai entender que existe uma decadência, um decair, uma perda de força que vai levar inevitavelmente à destruição das coisas ao termo das coisas. E essa compreensão que o Hegel propõe para nós acaba sendo interessante porque ela está contraposta à noção de formação de sentido. Tendo consciência geral daquilo que eu entendo por escatologia, como a destruição ou o fim da minha própria existência, eu começo a entender que é o trabalho e a força, a determinação específica daquele eixo, daquele elemento gerador de sentido, que vai permitir para mim o avanço, vai permitir para mim o enfrentar dessa escatologia. O Hegel define isso a partir do termo trabalho. Ele vai dizer que o trabalho, em sua força generativa, determina a produção de sentido, e a produção de sentido que está colocada ela vai determinar em sentido contraposto aquilo que vai afastar a tradição, o elemento escatológico, e, portanto, vai afastar a possibilidade da minha própria destruição. É porque eu trabalho que eu obtenho os elementos necessários à minha sobrevivência, e porque ele obtém esses elementos necessários, trago à tona a noção de um afastamento em relação à morte. Claro que isso também me dá a consciência de que eu posso me destruir, eu posso encontrar a cessação da minha existência a partir do momento em que meu trabalho cessa, é insuficiente ou que eu não trabalho. Tem duas dimensões aqui. A primeira dessas dimensões é a material. Se eu não trabalho, eu não tenho os elementos necessários para sobreviver. A segunda é existencial. Se eu não trabalho, não gero sentido. Se não gero sentido, fica claramente exposta a noção de que a existência não tem sentido inerente a ela própria, mas somente através do movimento da ação ela vai encontrar esse sentido. Na mentalidade hegeliana, o pensamento clássico, o ciclo clássico da construção histórica, envolve a possibilidade de um afastamento em relação ao problema escatológico por meio do exercício da escravidão. Aquele que é escravizado trabalha para sustentar a si mesmo e ao Senhor. Antes, evidentemente, ao Senhor, e por isso ele é exposto à possibilidade de destruição pelos excessos ou pelas agruras do trabalho ou de sua falta. Justamente nesse sentido, isso significa que o dominador coloca o escravo, o corpo do escravo, a mente do escravo, agencia o escravo para que ele receba as cargas escatológicas enquanto o próprio dominador vai lá e usa tudo aquilo que é produzido como excedente. Agora, o que acontece? Ele vai dizer assim, esse ciclo foi abandonado, foi deixado para trás, e no momento de ascensão da burguesia, no momento da sociedade burguesa, o que se forma, e ele é muito elogioso com relação a isso, é a possibilidade de você promover uma diluição desse trabalho e um sistema de trocas em relação aos exercícios de trabalho disseminados e estabelecidos. Então, eu trabalho, meu trabalho é oferecido para o outro trabalho também, esse trabalho é oferecido para mim, e em um sistema de trocas nós nos tornamos codependentes e ao mesmo tempo conseguimos conjuntamente afastar as demandas e esse horror específico dessa escatologia que nos destruiria. Em outras palavras, é o trabalho nesse sentido que nos liberta, aquela frase que eu citei para vocês na sessão, ainda estabeleci uma crítica dura, já que isso foi distorcido depois para uso durante o movimento nazista. Né? Então, basicamente, o que nós temos aqui é um sistema que envolve essas trocas, e essas trocas estabelecem o afastamento escatológico. Ok?
Nesse sentido, quando a gente vai falar sobre a formação da justiça em Hegel, isso é muito curioso, porque mesmo nos pavimentos éticos mais diretos, a gente já pode perceber a insinuação dos traços trágicos da justiça. Basicamente, quando Hegel entende que a virtude está sendo defendida dentro de um contexto do justo, ele também entende que a necessidade central das condições que definem a justiça inevitavelmente traz o avizinhamento de sua própria escatologia. A justiça ela vai ser de alguma maneira determinada por meio de ações afirmativas que a realizam, mas ao mesmo tempo vai ser rompida, vai ser redefinida por meio de atitudes que inevitavelmente trarão injustiça, enquanto em determinada dimensão, determinado momento, oferecem uma resposta justa. Ok? Então, assim, o que vocês têm que saber? A estrutura do fenômeno, a relação das ideias abstratas e absolutas, como elas se entrecruzam na relação fenomênica e como as suas transformações são retratadas pelo entrecruzamento na concretização dessas noções, dessas ideias abstratas e absolutas, como essas ideias abstratas e absolutas levam à potencial formação de um sistema de eticidade, como esse sistema de eticidade está vinculado às noções de trabalho, geração de sentido, escatologia, ausência de sentido e alteridade, o entendimento do outro como o outro, como isso está elencado dentro da teoria do espelho ou teoria da reflexo, ou teoria da reflexão, e como essas teorias levam à compreensão da tragédia da justiça, qual seja, para ser justo, necessariamente tem que ser injusto em outra dimensão. Tá? Isso é numa casca de nós o que vocês precisam saber do Hegel, lembrem bem desses fatores e desses elementos, inclusive que vão precisar mais lá para frente. Ok? Eu volto daqui a pouquinho com mais um vídeo para vocês, agora falando um pouco sobre Nietzsche. Ok? Valeu, pessoal, espero que ajude e tudo de bom. Até mais.